Provação pela hóstia. A fé católica era predominante em toda a Europa durante a Idade Média. Durante a missa, os católicos recebem a Eucaristia, também chamada de Sagrada Comunhão. Pão e vinho são consagrados e depois consumidos pelos fiéis. Uma hóstia de pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho tinto simboliza seu sangue. Esta cerimônia é baseada no livro de Mateus da Bíblia, quando Jesus falou com seus discípulos na última ceia. Em vez de ser um ritual simbólico, os medievais acreditavam que os padres tinham o poder de realmente transformar a hóstia e o vinho na carne e no sangue de Cristo. Tomar a comunhão oferecia comunicação direta com Deus e possibilitava o julgamento dos pecados do participante. Seria lógico que os padres usassem essa crença para decidir sobre a culpa ou inocência de um clérigo suspeito, em vez de se submeterem à tortura como os leigos. Um membro do clero ergueria a hóstia da Eucaristia, declarando que Deus o faria engasgar com ela caso fosse culpado. A culpa pode ser uma emoção poderosa, fazendo muitos inocentes entrarem em pânico e engasgarem de medo de que Deus os castigasse. Julgamento por sangue originário da cultura germânica. Este julgamento também era conhecido como julgamento pelo toque ou pelo direito, e era usado para identificar um assassino. Acreditava-se que um assassino era incapaz de escapar do fluxo físico e mental de sangue da vítima. Um corpo ainda podia ouvir e agir por um breve período após a morte. E é verdade que um corpo recém-falecido pode continuar a sangrar de cortes, lacerações ou orifícios, pois a coagulação ainda não ocorreu. Um suspeito de assassinato seria conduzido ao cadáver deitado de costas em um esquife, circularia-o 2 ou 3 vezes e chamaria repetidamente o nome do falecido. Em seguida, eles teriam que acariciar suavemente as feridas. Se o corpo se movesse, espumasse pela boca ou sangrasse, o acusado era considerado culpado pelo assassinato. Agora sabemos que isso é um fluido de purgação que ocasionalmente exsuda das cavidades nasais, orais e outras de um cadáver. Ordalho pela cruz. Antes do século VIII, este era o único julgamento que envolvia 2 pessoas. Em 752, Pepino o Jovem, pai de Carlos Magno, sancionou o ordalho da cruz quando uma mulher o procurou para um divórcio. Ambas as partes, sendo seu marido e ela mesma, foram instruídas a ficar de cada lado de uma cruz, com os braços estendidos em toda a sua extensão, de modo que seus corpos também formavam a forma de uma cruz. Quem permanecesse mais tempo nessa posição sem abaixar os braços vencia. Em 775, o abade de Saint-Denis e o bispo de Paris utilizaram um julgamento para resolver uma disputa sobre um mosteiro, porém eles usaram representantes, e os delegados do bispo baixaram os braços cedo. Carlos Magno ordenou o uso do desafio da cruz para resolver disputas de terras, substituindo o julgamento por combate, que estava se popularizando sem a sanção da Igreja. Porém, após a morte de Carlos Magno, seu filho Luís, o Piedoso, proibiu o julgamento da cruz, considerando-o ímpio. Apesar disso, o julgamento por combate persistiu. Julgamento pelo fogo. Essa forma de provação, também conhecida como julgamento pelo ferro quente, era geralmente usada para a nobreza e homens livres. Um padre abençoaria o pedaço de metal, geralmente uma barra de ferro de 1 a 3 quilos, ou uma lâmina de arado, com uma oração antes de ser aquecido em um braseiro. O acusado era forçado a segurar uma barra vermelha quente e dar 9 passos, ou caminhar vendado sobre 9 lâminas de arado, ou brasas quentes estando descalço. Depois, as mãos ou os pés eram enfaixados por 3 dias, e depois desenfaixados e examinados, geralmente pelo padre. Se as feridas começassem a curar, o suspeito era considerado inocente. Porém, se as mãos ou os pés estivessem supurando, Deus os julgava culpados. No século XIII, o imperador bizantino Miguel VIII, acusado de traição, evitou um julgamento por ferro quente ao insistir que só seguraria a barra vermelha quente se o bispo Focas atirasse do altar e a entregasse a ele pessoalmente. Em Florença, no ano de 1198, o frade dominicano Girolamo Savonarola, líder do movimento de reforma, quis provar a divindade de sua missão caminhando pelo fogo. Infelizmente, uma súbita chuva apagou as chamas.
Isso foi visto como um sinal de que Deus se opunha ao frade e seu trabalho. Ele foi preso pouco tempo depois, condenado por heresia, torturado e enforcado. O rei Eduardo, o confessor, último rei anglo-saxão, submeteu sua mãe, Emma da Normandia, a um julgamento pelo fogo. Acusada de comportamento impuro com o bispo de Winchester, ela foi condenada a caminhar sobre 9 arados em brasa colocados no chão da nave da Catedral de Winchester. O fogo não a afetou e ela continuou caminhando para fora do Minster. Seu filho implorou seu perdão e ordenou que 4 arados fossem enterrados nos claustros da catedral em homenagem ao milagre. Julgamento pela água. Este era o tipo mais antigo de julgamento usado na Europa, e havia 2 formas, uma usando água quente e a outra fria. Era usado para as classes mais baixas, como os servos, que representavam a maioria das pessoas julgadas. O julgamento por água quente é documentado entre os séculos VI e VIII. O acusado teria que mergulhar a mão em um caldeirão de água ou óleo fervente para recuperar uma pedra ou um anel. Quanto maior o crime, mais funda seria a água, e o suspeito poderia ter os braços submersos até o cotovelo. As feridas seriam enfaixadas por 3 dias novamente. Se houvesse sinal de infecção após remover o curativo, a vítima seria considerada culpada. O julgamento por água fria teria sido introduzido no reinado de Carlos Magno no começo do século X. O teólogo Hincmar, arcebispo de Reims, descreveu o ideal como: aquele que deve ser examinado por este julgamento é lançado na água amarrado e é retirado novamente amarrado. O acusado era abençoado, amarrado com uma corda e jogado na água fria, que também era abençoada. Acreditava-se que a água rejeitava o mal. Se o acusado afundasse, era inocente. Se flutuasse, culpado. O acusado não necessariamente era jogado em um rio ou lago. Uma cova poderia ser cavada especificamente e preenchida com água em vez disso. Há um registro de 1338 de um suspeito de caça ilegal sendo submergido em um barril de água 3 vezes para testar se ele flutuava. O julgamento pela água era popular nas caças às bruxas dos séculos XVI e XVI primeiros. Acreditava-se que as bruxas flutuariam por terem renunciado ao batismo e ao cristianismo ao entrarem a serviço de Satanás. Acreditava-se que a água os rejeitaria por terem rejeitado Deus. Julgamento por combate. O julgamento por batalha, trazido para a Inglaterra pelos normandos em 1066, era um método para resolver disputas entre 2 pessoas. Acreditava-se que o último homem de pé venceu não por força ou habilidade, mas pela intervenção divina de Deus, que só ajudaria a pessoa honrada. O confronto físico poderia ser travado diretamente entre os rivais ou por meio de campeões. Clérigos, mulheres, crianças, idosos e enfermos podiam nomear um advogado para lutar por eles. Para crimes graves como assassinato, o réu devia comparecer pessoalmente. Durante o julgamento, feitiçaria ou bruxaria eram proibidas e a luta deveria prosseguir até o anoitecer se ninguém fosse derrotado. Quem era morto era considerado culpado ou acusador falso. De qualquer forma, eles eram detestáveis aos olhos de Deus. Se o perdedor não morresse durante o combate, mas aceitasse seu destino, ele seria enforcado ou queimado vivo. Por um crime menos grave, ele poderia ter sua propriedade confiscada e suas mãos amputadas. Se a parte derrotada implorasse por sua vida, seria poupada, mas vista como covarde, tendo que retirar imediatamente sua falsa acusação. Nas disputas da nobreza, as cerimônias prévias eram imponentes e o julgamento ocorria perante o tribunal. Os cavaleiros se encontrariam com suas indumentárias de batalha, enquanto plebeus lutavam com instrumentos agrícolas perigosos, proibidos de desafiar quem estivesse acima de seu status. Os julgamentos por ordalho, realizados na presença de um padre, foram interrompidos por ordem do Papa Inocêncio III em 1215 e abolidos na Inglaterra até 1219. Acreditava-se que a Igreja não deveria estar envolvida no aleijamento e na morte de outros cristãos. Houve um progresso rápido em direção a julgamentos por júri, mas com a necessidade de encontrar provas para condenar acusados. À medida que o mundo entrava na Alta Idade Média, aumentou a dependência da tortura, que pode-se argumentar que era pior do que os julgamentos.
Obrigado por assistir a este episódio de Loucuras Medievais. Inscreva-se se gostar do conteúdo, pois lançamos vídeos semanalmente.